Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos desenvolver a resolução de um problema muito bacana que uma colega me passou. O problema basicamente ele vai envolver lei de senos, lei de cossenos e o desenvolvimento de sistemas. Então é um problema joia, achei útil para passar para todo mundo, e aí eu recomendo, assistam ele, tentem desenvolver, depois assistam o desenvolvimento dele para verificarem como é que se dá a solução, beleza? Sugestão ou comentário sobre o vídeo, coloquem no comentário do vídeo e, é claro, façam como a Eliana. Se tiverem algum probleminha bacana, passem, a gente desenvolve e depois posta para vocês, beleza? Joia? Bons estudos para vocês. Olá, então vamos lá. Como é que nós resolvemos esse problema? O problema diz o seguinte: no paralelogramo ABCD abaixo, a diagonal maior mede 15 centímetros. Calcule a medida do lado BC. Recomendo uma coisa, olha só. Quando a gente lê esse problema, de imediato a gente, sei lá que é por intuição, a gente olha a diagonal traçada, a diagonal AC, como sendo essa de 15 centímetros. Entretanto, o que o problema quer é a diagonal BD. Essa observação, inclusive eu fiz. Foi a própria Eliana que comentou comigo que na verdade não era esta diagonal que estava dada, era a diagonal BD, e aí eu parei para prestar mais atenção. Se fosse a diagonal AC, eu poderia usar só a lei de senos. Entretanto, como é a diagonal BD, eu vou também ter que usar a lei dos cossenos. Então, a partir daí, eu utilizo lei de senos, em função de que eu tenho o lado dado, os ângulos, e a lei dos cossenos por causa desta diagonal, tá? A partir disso, eu utilizo essas duas leis. Vamos ver como. Primeiro, eu vou deduzir eu vou demonstrar rapidamente as duas leis para que fique mais fácil o entendimento. Então, primeiro a lei de senos. Se eu tenho um triângulo, não retângulo, eu tenho ângulo e lado, eu posso achar uma razão entre elas. Na verdade, isso é uma aplicação como se fosse uma regra de 3. Então é muito simples. O teorema diz assim: dado um ângulo, este ângulo está para o lado oposto a ele, da mesma forma que os outros ângulos também estão para os lados, seus respectivos lados opostos. Então, quer dizer, eu posso então deduzir que seno de alfa está para o lado BC, tal que o seno de beta está para o lado AC, tal que o seno de gama está para o lado AB. Tá? Essa é a lei de senos. Recordo que também poderia ser escrito o lado para o seno, tal que o lado para o seno, tal que o lado para o seno. É a mesma coisa, tá? Bom, se é isso, então, eu posso agora pegar o meu problema e deduzir uma equação usando a lei de senos. Então é isso que eu vou fazer. Pego o meu problema. Eu já tenho os meus ângulos e os meus correspondentes lados, que eu já vou utilizar e que eu preciso obter. Então, quer dizer, o seno de 100 está para o lado BC, assim como o seno de 30 graus está para o lado AB. Escrevo isso. Então, quer dizer, seno de 100 está para o lado BC, assim como o seno de 30 está para o lado AB. Bom, agora reparem. O que eu quero obter é o lado BC. E eu vou escrever duas equações. Então, nesta equação, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolvê-la com o intuito de isolar o lado AB. Então, eu faço esses produtos. Então, vai ficar seno de 100 vezes AB, AB seno de 100, igual BC vezes seno de 30, BC. Pronto. Escrevi desenvolvi essa regrinha de 3. Agora eu isolo AB. Então, por quê?
Qual o intuito? O intuito é desenvolver por sistema. Então, vou isolar AB. Então, AB vai ficar igual a seno de 30 vezes BC dividido por seno de 100. Pronto. Guardo esta equação. Então, esta equação agora, de posse dela, eu mantenho ela anotada para desenvolver agora a lei dos cossenos. Por que isso? Porque nós vamos resolver por sistemas. Então, vamos na lei dos cossenos. Tenho o meu problema, certo? Eu preciso lembrar da lei dos cossenos. Observa que o lado AB e o lado BC, já que isto é um paralelogramo, significa dizer que o lado CD é paralelo ao lado AB e o lado AD é paralelo ao lado BC, tá? Se isto é verdade, então eu posso pensar isso como sendo uma relação vetorial. Então, quer dizer, o lado AB corresponde ao vetor A, o lado BC corresponde ao vetor B. E daí o que acontece? Quando eu faço a projeção desses dois vetores, eu identifico, tem um ângulo entre esses dois vetores, eu identifico o seguinte, que eu posso calcular a diagonal dele, tá? Então essa diagonal maior é dada pela seguinte fórmula: diagonal ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes o módulo de A vezes o módulo de B vezes cosseno do ângulo entre os dois vetores. Pronto. Então esta é a fórmula que nós vamos aplicar. É claro que usando a notação dos lados, que o problema pede o lado BC, então nós vamos usar esta anotação, tá bom? Bom, então tenho o meu problema, já sei as relações do meu teorema, minha lei dos cossenos, então agora eu faço a substituição. Então quer dizer, no lado da minha diagonal, a diagonal D, eu vou substituir por BD. Então isso vai ficar assim, BD ao quadrado, no lugar de A eu vou substituir por A, então vai ficar A ao quadrado, no lugar de B eu vou substituir por BC, vai ficar BC ao quadrado, mais 2 vezes AB, módulo de AB, módulo de BC, cosseno de 50 graus, que é o ângulo que eu tenho no problema. Pronto, fiz a substituição usando a nomenclatura que o problema trouxe. Agora o que eu faço? Eu desenvolvo isso para os valores que eu tenho. Então quer dizer, a minha diagonal corresponde a 15 centímetros, então eu substituo isso. Então vai ficar 15 ao quadrado igual AB quadrado mais BC quadrado mais 2 vezes módulo de AB vezes módulo de BC, cosseno de 50 graus. Pronto. Nesse momento, então, agora eu já posso começar a pensar nesta equação, desenvolvo, né, essas potências, já posso começar a pensar nesta equação para ser a segunda equação, onde eu vou substituir a primeira equação. Tá? Então repara, eu estou resolvendo por sistema. Tenho estas duas equações. A primeira equação, o lado AB igual seno de 30 BC sobre seno de 100. A segunda equação, 225 igual AB quadrado mais BC quadrado mais 2 vezes AB vezes BC, cosseno de 50 graus. Faço essa substituição, então quer dizer, na segunda equação, no lugar de AB, eu vou colocar seno de 30, BC, seno de 100. Isso vai ficar assim, 225 igual seno de 30 ao quadrado, seno de 30 BC dividido por seno de 100 elevado ao quadrado, mais BC quadrado, mais 2 vezes módulo de seno de 30 BC, seno de 100, dividido por seno de 100, vezes BC, cosseno de 50. Bom, agora aqui um comentário. Vamos supor que você está usando uma calculadora científica. Excelente. O modelo já está feito. Agora é só isolar BC e desenvolver o cálculo. Tá? Agora, vamos supor que esse problema não vai ser calculado por uma calculadora científica. Então você vai ter que calcular
com algum arredondamento, tá? Ou seja, você vai ter que adotar valores para seno de 30 dividido por seno de 100 e cosseno de 50. Então nós adotamos isso. Seno de 30 dividido por seno de 100 é aproximadamente 0,5077 e cosseno de 50 é aproximadamente 0,6427. Por que aproximado? Porque eu arredondei na quarta casa decimal, porque é uma dízima. Tudo bem? Se tivesse uma calculadora, não precisaria fazer esse arredondamento, tá? Depois lá no final isso vai impactar no resultado, pouquinho, mas impacta. Bom, agora eu faço essa substituição. Então quer dizer, isso vai ficar 225 igual a 0,5077, que multiplica módulo de BC ao quadrado, mais BC quadrado, mais 2 vezes 0,5077, que multiplica BC ao quadrado. Por que BC ao quadrado? Porque olha só, dentro do meu parênteses eu tenho BC que multiplica BC quadrado, vezes, substituo o cosseno, 0,6427. Pronto, já tenho uma expressão simples de se resolver. Então agora eu pego essa expressão para isolar BC. Está aqui nossa expressão. Eu quero isolar BC. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que desenvolver essas potências. Lembra sempre da ordem, etc. Os produtos para poder desenvolver adequadamente. Então quer dizer, 225 é igual. Desenvolva a potência de 0,5077 BC. Isso vai ficar 0,257759 BC quadrado, mais BC quadrado, mais, desenvolvo agora esse produto, 2 vezes 0,5077 vezes 0,6427. O resultado, 0,652597 BC quadrado. Bom, agora olha só, é uma equação. Eu agora preciso somar os termos semelhantes. Então eu reorganizo e somo os termos semelhantes. Então quer dizer, eu vou somar 0,257759 mais 1, que é de BC quadrado, mais 0,652597 BC quadrado. Então isso vai ficar 1,910356 BC quadrado, que é igual a 225. Só reorganizei. Eu quero saber o valor de BC, portanto, a constante passa dividindo, então BC quadrado será aproximadamente 225 dividido por 1,910356. Nota que eu estou usando bastante casas decimais para tentar aproximar o mais próximo, chegar o mais próximo do resultado real. Bom, eu quero obter o valor de BC, então ele está ao quadrado, eu desenvolvo essa razão. Então BC quadrado será igual a 117,779094. A potência passa como raiz, então BC será igual a raiz quadrada de 117,779094. Extrai essa raiz, o resultado de BC é aproximadamente 10,85 centímetros. Belezinha? Comentários. Neste problema, se eu tivesse lá naquele momento anterior utilizado a calculadora, quando nós já fizemos a nossa equação, o resultado daria também aproximadamente 10,20 ou 10,2 centímetros, tá? E por que isso? Porque durante o processo, conforme nós vamos arredondando, infelizmente nós vamos perdendo um pouquinho da aderência ao resultado exato. Entretanto, não há como não arredondar, porque os senos e os cossenos serão dízimas. Em algum momento a gente precisa arredondar, tá? Mas arredondando, lá no começo, o nosso resultado é aproximadamente 10,85 centímetros. E se não arredondarmos, usarmos a calculadora, né? O nosso resultado será 10,2 centímetros. Beleza? Joia! Beleza? Terminamos o desenvolvimento do problema.
Agora, o que eu recomendo a vocês? Que vocês peguem uma boa literatura para se aprofundar no assunto, geometria analítica, álgebra linear, trigonometria, para que a gente possa dar continuidade nisso. De qualquer forma, agradeço aqui a Eliana por ter passado o problema, e se vocês tiverem alguma dúvida ou então alguma recomendação, sugestão, mandem pelos comentários dos vídeos, ou então acessem no meu website verifiquem meu e-mail e mandem por e-mail também, que a gente, conforme o tempo for possível, a gente vai resolvendo, desenvolvendo e discutindo, beleza? Joia, muito obrigado.